noite! Hoje vamos começar mais um podcast Indústria da Voz. O meu nome é Andréa Barbosa. E eu, Cleitinho. Nosso Cleitinho, seu Cleitinho, Cleitinho da galera. Everybody. Hoje nós estamos com um convidado super especial, mega especial, porque você precisa ouvir o que ele tem para falar. Você gosta de bichinho de estimação? Você tem aí na sua casa uma tartaruga, um cachorro, um papagaio, um periquito, um gato. Você tem um cavalo, um pônei, sei lá. Você tem algum bichinho de estimação? Então fica ligado nesse podcast, porque é para você mesmo, para você aí do outro lado que adora os animais. Eu estou falando do Dr. Kleber Júnior Scherer, graduado em Medicina Veterinária pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, que é a PUC, conclusão do curso em 2008, colação de grau em janeiro de 2009. No mesmo ano, ele iniciou a pós em Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais, pela instituição Qualitas, corrigindo. Concluiu em 2010. Ele fez o curso de ultrassonografia abdominal e pélvica de pequenos animais em 2018. Atualmente cursa pela instituição Equalis Ortopedia em Pequenos Animais. Ele está no primeiro ano ainda dessa pós-graduação, dessa especialização em ortopedia. Mas eu vou te falar, a previsão de conclusão é 2024. Esse homem estuda, hein, gente? Estuda para cuidar do seu bichinho. Eu estou falando, então, com o Dr. Kleber, veterinário, aqui na nossa região de Toledo. Seja muito bem-vindo, Dr. Kleber. Obrigado, Andréia. Obrigado, Cleiton. É um prazer estar aqui também. Que bom. Para tirar dúvidas e conversar com toda a galera. Hoje eu vou fazer uma sabatina aqui de perguntas para você, porque o povo quer saber, né? A gente até prensou ele ali na mesa, né, Cleiton, para ele não ir embora. Coitado, vou começar a suar frio aqui. Falando em suar frio, se tiver calor, avisa que a gente diminui a temperatura do ar aqui. Tá bom. Doutor, da onde veio essa paixão por veterinária? Porque todo mundo tem uma história, né? E da onde surgiu isso? Da onde despertou esse desejo? Andréia, começou ali pelos meus 11 anos de idade. Que cedinho. Em 2023, na verdade, vai completar 30 anos, né? Agora esse ano, que o meu pai fundou a agropecuária. Eu tinha 11 anos na época, quando ele montou a agropecuária. Aí eu era uma criança, eu ajudava ele a atender lá atrás do balcão, né, vendendo ração e tal. E na época eu lembro que só tinha a alquimia de clínica. Na cidade verdade. Não tinha outras, né? Só tinha alquimia. De clínica. De clínica. Mas de agropecuária, de repente, não, de tinha agropecuária mais? Tinha mais. Tinha né? mais. Tinha mais. A sua agropecuária se chama? Até hoje, do meu pai, né? É a agropecuária Scherer. Onde tudo começou. Anota aí, agropecuária Scherer, hein? Bora lá. E eu era criança na época, tinha 11 anos, e eu lembro que o pessoal, né, como nem todo mundo na época tinha recurso para levar até uma clínica, que era caro, né? Sim, na época era, né? E o pessoal tinha o hábito, né, de levar na agropecuária e trazia o cachorrinho lá na agropecuária. O meu cachorro tá vomitando, tá com isso, não tá comendo. E o meu pai também não tinha muita noção, né? E o que pouca gente sabia era o que os veterinários que vendiam os medicamentos falavam, mas é totalmente diferente. Mas na época não tinha um especialista, veterinário na agropecuária, era uma empresa. Mas respondendo a sua pergunta, né, tudo começou ali, porque trazia o bichinho. Putz, se eu fosse veterinário, eu sabia tratar isso aí. Começou a dar uma chavinha lá no cérebro. Exato, tudo começou lá. Né? Daí isso acontecia com frequência, toda semana vinha bichinho doente lá, tava com infecção, né? Hoje isso é crime, mas antigamente o pessoal medicava em agropecuária, né? Sim, porque não tinha profissional, né? Tantos quantos a gente gostaria que tivessem, né? E as pessoas eram mais leigas também. Exato. Claro, e antigamente também não tinha nem muitas clínicas. Eu lembro, né? Tinha 3, 4 veterinários em Toledo na época. Era igual o farmacêutico da família. Né? Ele atuava como um médico praticamente. Exato. Né? Então, é crime hoje. Antigamente não se tinha muito recurso, então era o que a gente tinha, né? E atuava dessa forma. Então, com 11 anos, despertou esse desejo. Sim. E aí você seguiu. Isso nunca se apagou? Essa luz nunca se apagou em você? Não. Sempre tive esse desejo. O doutor era aquele que levava o cachorro pro colégio e mostrava pra na galera? Bolsa, escondia na bolsa.
Mas uma parte da minha vida eu me criei no sítio, né? E lá daí tinha contato com galinha, Todos os outros cachorro, animais. cão, gato, né? Porquinho. Que a primeira recordação que eu tenho disso era ali pelos 6, 7 anos, né? Nascia aquelas ninhadas de Nossa, cachorrinho, lá né? atrás. Isso marca a vida numa E que criança, coisa né? mais linda, né, gente? Vamos falar É. bem a verdade, né? Eu amo, eu acho a coisa mais fofa do mundo. A Bárbara, minha filha, era para ela ter feito medicina veterinária. Vou contar aqui, ó. Você que se explique para o povo depois. A vida inteira ela falou que queria fazer veterinária. Aí, o que eu disse para ela? Você vai trabalhar então num pet shop, porque a Bárbara é muito sensível, né? E eu fiquei com um pouco de receio dela iniciar a faculdade de medicina veterinária e ela não dar conta de concluir por conta dessa sensibilidade dela. Ela se compadece demais, ela se envolve demais, né? E aí ela foi trabalhar num pet. Chegou num determinado ponto, ela trabalhou mais de anos no pet. Chegou num determinado ponto, ela já estava sendo auxiliar de cirurgia, né? Ela estava auxiliando a veterinária nas cirurgias clínicas e tudo mais, mas ela não deu conta das perdas. Ela não conseguia lidar com isso. Mas, Andréia, isso é um problema sério. Só para você ter uma ideia, quando a minha turma começou, era 50 alunos. 22 se formaram. Nossa. E quem trabalha com clínica de pequenos, eu acho que não é mais do que meia dúzia. Que faz, né? Outros, o marido foi para a parte comercial, vendas. Percebe? Foi trabalhar em frigorífico, mexer com papelada, que é muito mais fácil, né? Uhum. Alguns foram mexer com grandes animais, que também não tem essa pressão, Sim. sabe? Animais de produção é diferente. Ah, Porque sim. lidar com perda, né? A gente faz tudo o que pode, mas às vezes, né, a gente acaba Doutor, perdendo, né? na verdade é assim, hoje a população tem o animal de estimação como membro da família, Sim. né? E assim, é uma luta dentro da pessoa por conta das emoções, das sensações. Tem gente que realmente trata como filho, né? Sim. Substitui uma criança, porque a solidão, às vezes, a ausência de uma companhia vai substituir, né, aquele vazio que você tem. E o bicho, ele é tão maravilhoso que ele te retribui até o que você não faz por ele. Sim. Né? Ele não guarda mágoa, rancor. Ele não trai, ele não... É o amigo fiel, leal pro resto da vida. Chegou limpo, ele pula em você. Chegou sujo e fedendo, ele pula em você. Então, assim, a gente entende o motivo que as pessoas hoje têm mais pets. Né? Então, assim, ela até chegou a fazer o vestibular, passou na primeira fase, mas ela não quis seguir adiante por conta dessa situação. Aí ela falou, não, mãe, eu acho que eu vou para outra área. Eu não consigo mais lidar, eu tô assim, tem que ter uma saúde mental muito forte, né? Para você saber lidar com a perda. E a perda do bichinho, porque você via, ela falava assim, eu vejo ele chegando lá, assim, numa situação deplorável, às vezes, abandonado na rua, que a gente pega, ou alguém pega, leva lá pra gente cuidar, e depois eles ficam para adoção. Alguns sobrevivem, outros não, mas até às vezes o próprio dono leva e o próprio dono maltrata. E eu não consigo, aquilo vem aqui na minha garganta para poder falar para a pessoa. Ela falou, eu não sei. Ela falou isso para mim. Isso acontece com frequência lá e a gente não fala, né? Porque... Mas dá vontade, é revoltante, né? É revoltante, porque né? é um bichinho. Melhorou muito, mas antigamente... Tinha mais, tinha né? mais e ainda existe. Ainda existe. Então, por isso que ela não seguiu. Parabéns por ter seguido, parabéns por continuar e parabéns por se manter assim tão sóbrio. E tem uma coisa que é bem legal, que eu prestei atenção lá no consultório. É legal e não é, mas serve para quem tá chegando, né? Tem um cantinho lá que tem uma velinha. Isso eu não tinha visto ainda. É uma vela escrito assim: se essa vela estiver acesa, porque alguém perdeu o seu pet. Então você tá lá, aí você já pensa, poxa, às vezes tem alguém lá, então você já se compadece daquilo e, né? Eu achei isso muito legal, porque às vezes, né, você tá muito feliz, ok? Mas aí você tem que ter empatia com alguém que perdeu o bichinho e acontece, Poxa, né? que interessante. O Cleito conhece a rotina lá, tem dias vai lá direto, eu vou lá tomar, a Bárbara me leva lá pra tomar vacina. A recepção tá cheia de gente, né? E o pessoal conversando, só que no outro canto lá tem um outro cliente que tá se despedindo do bichinho. A gente colocou, né, pro pessoal acender a vela, ele...
opa, pera lá, vamos baixar os ânimos. Tem empatia, né? Falar mais Eu achei isso muito legal. baixo, Porque fazer daí... uma oração, porque são almas, né? Sim. Eu trago assim comigo que todo mundo fala, mas é um bicho. Bicho tem alma, gente. Ele é um bicho, mas ele tem um propósito aqui nesse lugar. Nós não estamos falando de espiritualidade, mas para quem gosta de animais, sabe, né? Os animais na vida do ser humano, eles são inesquecíveis. Sim. E nenhum substitui o outro. Sim. Né? Então eles são realmente pessoas. Olha, eu trato já como gente. São realmente da família. Ser humaninho. O ser humaninho. É isso mesmo, né? E a gente precisa sim tratar com respeito. Eu sempre digo, se você não tem condições de criar um bichinho, não pegue. Às vezes a pessoa ela tá um pouco perturbada, aí ela vai descontar a agressividade em cima do bicho. Bicho faz bagunça, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu vou fazer algumas perguntas pro senhor. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então fica ligado que você vai entender qual é a idade que o teu bichinho pode fazer bagunça, quando que ele faz bagunça, por que que ele bagunça e qual é o propósito dele estar na tua vida. Então entenda. Vamos começar? Vamos. Com uma pergunta que quando eu fui comprar o meu primeiro cão, eu me fiz, né? E aí eu fui estudar sobre. Então, quem está ali se programando, planejando, ou comprar, ou adotar um bichinho de estimação, seja um cachorro, um gato, sei lá, uma tartaruga, o que essa pessoa ela precisa saber e quais os cuidados ela deve ter antes de adquirir um animal de estimação? Excelente pergunta, André. Então, eu acho que o primeiro passo, antes da pessoa pensar em adquirir um animalzinho, consultar o espaço da casa dele. Porque às vezes a pessoa não tem noção para um apartamento que é um labrador, um golden, um cachorro de grande porte, que é lindo, é fantástico, é dócil, mas é incompatível com o tamanho da casa da pessoa. Né? Então esse é o primeiro passo. Né? Outra coisa importante é cachorro dá despesa. É um filho. Então a pessoa não consulta o poder aquisitivo dela. Ela faz a conta para comprar o animal, comida. Mas ela não faz a conta para vacina, para ração. Não é só comida do bicho, né? E a ração tem várias marcas. Né? Então, eu não consigo pagar melhor, vou pegar essa ração mais baratinha. Começa a cair pelo. Começa a dar problemas, começa a dar diarreia, começa a dar vômito. É verdade, né? Então, até a gente, quando come alguma coisa que não cai bem, a gente passa mal. Tem espinha, o bicho é a mesma coisa, né? Compra um cachorro muito agitado, mas ela não se programa quanto ao tempo. Ela trabalha 8 horas por dia, 10, às vezes 12 horas por dia, e ela deixa o cachorro sozinho em casa. Adianta isso, gente? Né? Então, até porque vai ter uma grande surpresa quando voltar, né? A casa vai estar do mesmo jeito? Acho que não. Hoje, né, as pessoas estão mais cientes, elas pesquisam na internet ou levam já, antes de comprar o bichinho, adquirir, adotar, né, que é lindo, ela pede a orientação do veterinário, meu espaço é esse, meu tempo disponível é esse, eu não tenho tanto recurso, a dinâmica da minha casa é essa. Né, o que eu tenho é para isso, daí a gente indica, quer um bichinho que não vai te incomodar, que não vai te dar gasto? Pega um vira-latinha pelo curto, né? Quase não dá dermatite, é muito resistente e robusto a maior parte das doenças. Lógico que tem que fazer as vacinas certinho, mas aí a pessoa vai lá e escolhe, sei lá, um bulldog francês. Um bulldog inglês. É um cachorro muito legal. É lindo, maravilhoso, lindo, mas criado em laboratório. É cheio de problema. Só para você ter uma ideia, na faculdade tinha um dos professores que falava, eu nunca me esqueço, se todo mundo tivesse um bulldog, não existia veterinário pobre. Então fiquem atentos às raças, né? Hoje em dia, e às particularidades. Dá muito problema. Não consegue copular sozinho, não consegue criar sozinho. Tem problemas para respirar, os braquicefálicos, né? E de pele também, né? Muito problema de pele. É o cachorro que mais dá problema, infelizmente. Pecadinho. E o que menos incomoda é o bom e velho vira-latinha. Caramelão. Esperto que sem dói. raça definida. Um abraço para todos os caramelos do Brasil. Que é legal. verdade, porque nós temos 3, né? Agora a gente adotou mais uma. Grandes. Se você Inclusive, uma morava comigo antes, mas quando eu me mudei para o apartamento,
Aí ficou pequeno espaço para ela. Mesmo que ela já estava mais velhinha, adestrada, a gente ficava com pena, porque o espaço era muito pequeno. Ela é uma labrador, o espaço era muito pequeno. E, assim, ela era muito obediente, sempre ainda porque está viva, né? Sempre pedia, ela pedia para sair fazer as necessidades. Ela não fazia dentro de casa, mas nunca, assim, sabe? E por conta do adestramento, que ajudou bastante. Mas a gente ficou morrendo de dó. Então, quando eles se casaram, que eles foram morar em uma casa que tinha um pequeno quintal, mas tinha um quintal, para ela poder ficar solta, livre, fazer as necessidades a hora que ela quisesse. Aí a Bárbara, minha filha, falou: mãe, eu vou levar a Kita comigo. Eu falei: leva, filha, porque aqui é assim. Né? Mas eu morava numa casa antes, né? Só que daí eu me mudei para um apartamento, então ficou difícil a convivência dela. Depois chegou mais um, mas na verdade da esquina de casa tinha um campo de futebol aberto para levar os cachorros, a gente levava todo dia. Agora a gente tá numa casa maior, agora a gente tem mais um ainda. E agora, por exemplo, são 2 labradores e uma belga malinois, doutor? É que o doutor cuida dos cachorros, né? Mas o doutor desceu a lei, né? Por exemplo, a ração que a Nina come para a idade dela não pode ser a mesma da Kita, que não pode ser a mesma do Bud, que são 3 cachorros diferentes. 2 da mesma raça, mas alimentação diferente e particularidades diferentes. Um tem problema na orelha que tem que tratar de um jeito, o outro tem não sei o que, outro tem. Então, isso tudo é um custo, é um investimento, porque são cachorros que a gente ama, que a gente brinca, mas tem que ter noção que isso é um valor mensal bem alto. Bom você ter tocado nesse assunto sobre a dieta do bicho, né? Então, eu preciso saber para a gente poder instruir as pessoas ali. Então, cada cachorro tem uma dieta diferente. Cada cachorro tem uma dieta diferente. Gato também. Sim, sim. Ó, quando as empresas começaram a se atentar a essa questão de desenvolver rações, para você ter uma ideia, eles faziam a mesma ração para cão e para gato. Mas é lógico que a diferença, a exigência biológica, nutricional de um cão é totalmente diferente de um gato. Daí depois, se eu não me engano, foi nos anos 60, 70 que eles começaram a fazer ração separada para cachorro e para gato. Depois eles descobriram que depois que para de crescer, né, não precisa mais da ração de filhote, né, aí existe, é considerado adulto até os 6, 7 anos, depois dos 7 anos de vida é classificado como sênior. Que já são os mais idosos. Até onde eu tenho conhecimento, as ações terapêuticas, né, que essas são para várias fases da vida, acho que a partir de 2009, 2008, 2009 já começou a surgir no mercado, né, porque daí tem cães com sensibilidade dermatológica, que são as hipoalergênicas, terapêutica, cães com alguma hepatopatia, tem ação específica, cães com problema renal, cães com algum problema digestivo, né, que nossa, tem muita. Gástrico. Problema cardíaco. Né? E para todas essas particularidades que a gente está falando, como eles são parecidos com o ser humano, né? São parecidos, eu falo, precisam gente. De cuidados, né? E cuidados, assim, bem específicos. Eu sei que tem cachorros que tomam medicação controlada, tem epilepsia. Tomam Gardenal. Você vê, são muito parecidos com o ser humano, né? Claro que a medicação não é a mesma também, tá, gente? Procure o veterinário. Tá aqui, ó. Na nossa frente, o veterinário. Às vezes até a mesma, só muda a dose, né? Muda a dose. Mas jamais medir por conta, tá? Não vai dar Gardenal por conta. Deus o livre. Coitado do bichinho. Então, assim, o interessante é a gente se atentar nessas particularidades. Mas tem algo que é comum na alimentação de todos? Como assim? Alguma coisa que seja comum, tipo a proteína é comum na alimentação de todos, ou não? Sim. Sim, a proteína, todo cachorro precisa de proteína. Gato. Que assim, os cães, né, agora eles não são mais carnívoros, mas antes de ser domesticado, eles comiam só carne. Hoje, cão é onívoro, né, ele come carne e legumes, né, frutas, né, alguns grãos pode também, né? Não são todos. Aí, dependendo da fase de crescimento, né, a exigência proteica é maior, né? Entendi. Não é milhopan, bisnaguinha, pãozinho. Eu vejo muito assim os agradinhos, né? A gente vê, porque como a gente vê tratar como filho, como parte da família, tudo que você vai comer acaba dando um taquinho. Dando um taquinho. Não é que eu dei, não, caiu no chão e ele pegou. E aí, assim, tem coisas que são tóxicas para os bichinhos,
que fazem mal, além de causar a que a gente vê muito por aí, os bichinhos gordinhos. A gente até tava falando antes, né? Do gato da mãe do Tem Cleiton. um gato aí que tem 10 quilos, cara. O gato da minha mãe tem 10 quilos. E não é o quilos. Garfield, tá, gente? O nome dele é Tom porque ele parece o Tom, mas eu levei lá no doutor, o doutor levou um susto falando, nossa, foi pesar o bicho 10 quilos. Tadinho. Andréia, de alimentos tóxicos, né, que você estava comentando. Muita gente não sabe, final do ano, Natal, dá chocolate pro cachorro. Chocolate é veneno, chocolate mata. Ah, é? Sim. Olha aí, gente. Chocolate Só o chocolate ou doces no geral? Doces em geral. Né? Doces em geral, não pode. Pode ser letal pro bichinho, então. Chocolate é letal. Ah, mas eu já dei chocolate e não aconteceu nada. Levou sorte. Mas um pedaço de chocolate já pode causar um problema sério. Olha aí, galera, pelo amor de Deus, hein? Mas doce em geral, tem gente dá, sei lá, panetone, sorvete, né? Jujuba. O tal do sorvete que é cheio de acidulante, conservante, nem pra nós, né? Tem que dar pro cachorro. Então, nossa, a gente vê muito aqueles sorvetes derretendo. Acha bonitinho, né? Dá sorvetinho pro cachorro. Dá uma fruta, então, né? Melhor, né? Frutas com moderação não tem problema nenhum. Banana, maçã, melão, melancia. Melancia, aqui tá adora melancia. Pode. Cuidado com cítricos, tá? Cítricos daí não pode. Cocã, tangerina, laranja, essa daí é ácido, né? Cítricos não. Cítricos evitar. Eu acho legal uma coisa, falando da alimentação deles, assim, até pela convivência com os pets, né, que eu tenho, eu acho legal ver que tem coisas que você até oferece para eles, mas eles não comem. Sim. Parece que o DNA deles já sabe disso. Isso é real mesmo, doutor? Alguns sim, mas tem cães que têm literalmente o apetite depravado. Se der... Adorei a palavra, apetite depravado. Come chinelo. A gente acontece muito lá na clínica, né? Ingestão de corpo estranho. Então é muito comum, no final de semana, o tutor vai lá, lava o espeto com a bucha, ficou um resquício de gordura e largou a bucha. E o cachorro foi lá e comeu a esponja. Ah, comeu a esponja. Comeu a esponja. Aí... Meu Deus. Vai parar no estômago, não sai mais de lá e acaba tendo que fazer cirurgia ou endoscopia para tirar. Abrir o bichinho. Doutor, eu já vi casos de comer uma meia. Muito comum também, André. Esses tempos atrás o Bud comeu... meia, pedra. Tirei a chupeta do estômago do cachorro. Cabecinha de brinquedo de criança. Eu dou risada, mas é preocupante. Uma chupeta. A gente ri porque não sabe como é que eles fazem. Eu tenho uma prateleirinha mórbida lá que eu vou guardando as coisas estranhas que a gente acaba o senhor tem que filmar pra gente colocar... A produção, vai colocar na edição essa prateleirinha aí, hein? Nós vamos filmar lá. A minha esposa adora... A minha esposa também é veterinária, não sei se eu comentei. Ela me ajuda lá na clínica. Que da hora. Não falei? Sim, ela me ajuda lá na clínica. Nossa, que máximo. Que legal. Só que a minha esposa gosta mais de felinos. Não que ela não goste de cães, mas ela se especializou em... tem gente inclusive, que ama, ela concluiu a pós-graduação dela em especialização. Como é o nome da sua esposa, doutor? Daiane Aline Scherer. Fiquem ligados. Você que tem gatinho aí, que tem felinos em casa, doutora Daiane é especialista nos felinos, hein? Leve lá na clínica. Não fique marcando bobeira comendo mosca. Leva lá. Na verdade, o especialista na verdade não existe, né? Mas é que ela gosta mais, tendeu para essa área, né? Que esse termo, na verdade, pra você ter uma ideia, no Brasil não existe um especialista, né, em felinos, mas se ela já trata mais de felinos, eu considero como especialidade, né? É uma especialidade dela. Então, bora lá. Doutor, corpo estranho. Existe a possibilidade de se tirar ou tem que fazer cirurgia? Excelente pergunta. Depende do tamanho, tá? Se for um objeto pequeno, dá para tirar com endoscopia tranquilamente. Na grande maioria dos casos. Tá? Aí anestesia o bichinho. Sempre tem que anestesiar, né? Aí, através da endoscopia, faz a retirada do corpo estranho, geralmente no estômago, porque na maioria das vezes é ali que ele tranca. Porque não vai, né? Não passa, porque ele não digere. Ele não digere. Mas tem algumas situações que ele não passa e... Aí tem que fazer cirurgia. Teve uma vez que o Bud era pequeno, mas antes de adestrar, né? Ele comia muito rápido, ele respirava comendo. E aí ele se afogou. Nossa, a gente se viu louco. Aí chegou na frente do pet, colocou ele em cima, ele cuspiu. Mas sangrou, lembra?
Mas sim, Era o almoço? Não, era uma ração. Ele tinha uns 8 meses e labrador, ele já era meio Entrou na grande. via aérea. Só que ele comia... Fez uma falsa via. ele comia respirando. Aí o Edivaldo, depois dessa época, a gente falou, não, vamos chamar o Edivaldo, que é um outro podcast, assiste aí. Tá aí, ó, tá aí no canal. E ele foi adestrando ele pra ele comer mais, daí a gente comprou Devagar. aquele potinho que tem a patinha pra ele começar, e foi adestrando ele. Mas ele comeu, a gente dá risada, porque na hora a gente passou um sufoco, ligou o alerta e correu. Desespero, né? Aí chegou no pet shop, a gente ligou pro primeiro lá, colocou ele em cima e ele cuspiu. Aí a doutora falou, tá pronto, mas assim, sangrou um pouquinho, mas ele ficava assim, porque entrou no Na Desesperado. nariz. verdade, fez uma falsa via. Ele saiu pelo nariz. Saiu pelo nariz. Pelo nariz. Mas ele ficou assim, ele ficava ruim, ele parava de respirar, nossa, foi uma Imagina, correria. ele tentava puxar o ar e não vinha, né? E Tava a tentando. ração em contato com líquido, né? Ela Com a estufa. umidade, ela estufa, né? Então pode ser que não teria saído. Tinha que ter Eu tirado. acho que era porque ela era pequena também, era ração pode ser. de pequenininha. Era... Mas olha o susto que causa. Nossa. A ponto deles até sofrerem um acidente por conta Nossa, do ligamos desespero o alerta de do levar carro. o bichinho. Não, a gente não sofreu acidente, mas Não, a gente a ponto de até sofrer, sim, porque o poderia. desespero é tão Sim. grande. ligou o né? alerta e foi. Sim. Uhum. Então, essa situação também tem que ficar em alerta. Olha a dica. Nunca lave os seus espetos de churrasco ou pratos e deixe a bucha à mostra pro seu pet pegar e comer. Porque vai ficar o cheiro da gordura da carne ali, não tem como. Vai. Por mais que você lave, né, vai ficar ali. E o faro dos bichinhos. E outra coisa muito comum ainda, infelizmente, o pessoal tem o hábito de dar osso, aquelas costelas grandes. Tem Aham. cachorro que, ou se levar sorte, entala aqui nos dentes, Aham. mas desce machucando, porque nem sempre ele mastiga Ah. pra macerar, pra esfarelar o osso. Tem alguns que são gulosinhos que engolem inteiro. Ah, E daí? isso é uma navalha. Isso aí é o problema. Osso de galinha, aquelas coxas de galinha Uhum. pontiagudas. Aham. Muito frequente, infelizmente. Ah, mas isso pode perfurar até o intestino do animal. Pode. Perfura. Ai, mas osso de galinha não se dá pra nenhum bicho, né? Pois é, mas infelizmente tem gente que ainda dá. Até Muito. criança tem que cuidar, né? A gente tem que cuidar com aquilo. Pra não engasgar, né? Deus me perdoe. Ó, gente, pelo amor de Deus, não deem osso de galinha e cuidado com o osso que você dá pro seu animal, hein? Se ele for muito guloso, não souber comer, não dê. É melhor não dar, Melhor né? não dá. É melhor não dar e não Só correr o dê risco. ração. Só ração. Dê a melhor ração que Que puder tiver pagar, dentro do né? orçamento. Uhum. Ótimo saber disso. Doutor, ainda falando um pouquinho sobre essa parte de alimentação, mas não é algo muito agradável, porque tem alguns bichos, eu acho que isso está mais presente no cachorro, né? Que desenvolvem um hábito que eu não sei se é uma patologia ou uma deficiência, eu não sei o que é, mas o hábito de comer cocô. Coprofagia. Isso. O que acontece com o bichinho para ele agir dessa forma? É assim, Andréia. Há muitos anos atrás, né, os estudos falavam que quando o animal comia as fezes, a coprofagia, seria por consequência de uma deficiência nutricional. Então, como ele não encontraria os nutrientes necessários na ração, ele ia buscar nas fezes. Mas depois de um tempo, através dos estudos, acabou se caindo por terra, porque cães que comiam ração boa, de alta qualidade, mesmo assim continuavam comendo cocô. Então, até os estudos mais recentes falam hoje que é simplesmente um distúrbio de comportamento. Comportamento. Distúrbio de comportamento. E né? tem algo Apetite que... depravado. Putz. Tá. Tá. É um hábito ruim. E tem alguma coisa que pode ser feita? Existe. Assim, uma coisa mais simples antes de... Que a pessoa pode tomar uma atitude para agora, porque, poxa, isso causa... Depois o bicho vem te lamber, esse tipo de coisa. André, muito louco. existem tratamentos medicamentosos através legal. de medicação para tratar, é um hábito, tem como controlar. E algumas pessoas, né, o adestrador também, ele sabe disso também, através do adestramento comportamental, mesmo. né? Você vai tratar Mas o eu lembro que a Akita come uma puta ração. Porque ela tem problema de pele. Ela teve. E ela teve. Aí o Edivaldo foi testando e falou, cara, é só você passear com ela.
além do passeio, ele também pediu, agora assim, pela vivência, né? Que a gente, além da medicação, claro que tem cachorros que você tem que entrar com a medicação. Isso. Que não tem o que fazer, você pode tentar tudo e não dá resultado. Cada um, é igual gente, né? Eu sempre porque no falo. caso dela, ela chamava a nossa atenção assim. E aí, assim, sim. o que ele disse também no caso dela, fragmenta a alimentação. Tem cachorro que come uma vez por dia só. No caso dela, eu tive que dividir a porção diária dela em 4 refeições. Para que ela sempre tivesse alguma coisa para mastigar. Sim. Então, isso também ajudou, além do passeio, fragmentar a refeição. É verdade, porque tem um copinho marcadinho 4 vezes por dia. 3 vezes, 4 vezes por dia, né? No Imagina caso... tratar uma vez por dia, né? Quando vai ao pote, nossa, com muita fome, ela vai comer mais do que precisa, né? Vai comer rápido, né? Desesperada. E ela fazia isso quando a gente estava em casa. Fora de casa, podia ter 800 quilos de cocô. Ela não comia. Ela chamava atenção. Ai, era uma coisa muito louca, né? Mas aí parou. Aí o adestrador foi lá. Acho que é importante. Adestrador, veterinário. É isso, veterinário tá, adestrador. É aquele negócio, trabalha os dois juntos. Exato. Sempre em sintonia, né? A gente sabe, até a gente comentou sobre pets viverem dentro de casa, né? Apartamento, dependendo do tamanho do porte do animal e tal. Então, muitas pessoas adotaram os bichinhos e os bichinhos sobem na cama, no sofá, moram dentro de casa, né? Fazem parte realmente da família. Para manter essa higiene para todo mundo, porque a família mora ali, né? Tem filhos, às vezes tem nenê pequeno. Para manter essa higiene com o pet, com que frequência que o proprietário pode dar banho? Porque eu sei que a gordura do corpo do bicho é uma proteção, né? Então também não dá para ficar exagerando no banho. Exato, banho demais tira a proteção da pele. Né? Alguns veterinários são totalmente contra banhos em cães de pelo curto. Né? Ainda mais em apartamento, em casa, que ele não tem contato com sujeira. Porque, como você bem mesmo falou, banho demais, né, tira a gordura, que é a proteção da pele. Se você lavar demais, você vai tirar a proteção. Se tirar a proteção, a pele fica exposta, favorecendo dermatites. Aí vem as coceiras, aí vem... A sarna pode ser transmitida dessa forma ou não? Não, a sarna daí é o ácaro, é outra coisa. É outro tipo mas, de lógico, patologia. Se a pele fica exposta, né, talvez exista uma predisposição maior. Uma facilidade para isso. É porque às vezes o cãozinho ele tá dentro do quintal, mas passa um bichinho contaminado lá fora, né? Às vezes no vão da grade, né? E eles se chegam para se cheirar sempre, não tem como. Nariz pra lá, nariz pra cá, narigada, e quando não é briga, narigada, né? É um questionamento comum, né? Mas o meu cachorro não vai para fora. Daí a gente interroga, mas ele vai perto do vão da grade? É verdade, no vão da grade ele vai. E só no focinho, com o focinho ali, passa pulga, passa carrapato. Pode passar sarna, sim. Olha aí, gente. Então não é porque ele mora dentro do seu quintal ou da sua casa que se ele tiver contato com o mundo externo, com outros animais, ele também vai estar suscetível a pegar. Da meia-noite os cachorros estão jogando carta, baralho pelo portão, você nem sabe. Então tem que cuidar com essa situação do banho. E, por exemplo, vou levar o meu bichinho para tomar banho ou vou dar banho em casa. Já é o período de dar banho. Não sei quanto tempo o senhor vai falar, mas quanto tempo eu posso dar o banho e quais são os melhores produtos para isso? Posso usar shampoo normal? Andréia, assim, a minha especialidade é clínica e cirurgia. A parte de banho e tosa não é, sendo bem direto, não é. A gente não faz lá na clínica banho e tosa, né? Mas assim, eu acho que o tempo adequado para você dar um banho no cachorro é 10 dias, 7, 10 dias, né? Em alguns casos dá para deixar 15 dias, 20 dias, um pouco mais de tempo. E alguns eles começam a dar cheirinho antes, então dá para dar o banho antes. Mas sempre com produto bom. Sempre com produtos de alta qualidade. E para a espécie. Sim. Se tem dermatite, já tem um produto específico. Exato. Tem alguns produtos específicos, né? Já com animais com pele sensível, né? Alguns têm a pele um pouco mais oleosa, que direciona para outro produto. Tem alguns que é o contrário, tem a pele muito seca. Aí tem produtos para hidratar a pele. A linha dermatológica hoje para cães evoluiu muito. Quanta coisa nova, né? Tem no mercado. Quando aqui o Bud vão tomar banho, a Nina, cada um volta com um cheiro. Cada um volta com um cheiro diferente.
E a gente vai, assim, nas clínicas ou nos pets, a gente olha nos expositores lá, gente, tem uns biscoitos que dá até vontade da gente comer. O cheiro do biscoito. Não, a embalagem é bonitona, né? Uhum. Você vê se o cachorro tá babando, olhando aquilo ali, e fala, rapaz, por que não dá-lhe amor mordiscado naquele troço? Não, o quilo da picanha tá, sei lá o que, 50, 60 reais, né? Tem ração que custa mais do que isso. Então, Isso. vamos Custa falar... realmente mais do que falar de uma isso. ração baseada em salmão, né? Nossa, Porque aqui tu só pode comer a ração baseada em proteína do do peixe, salmão. né? porque senão dá dermatite nela. Poxa E aí você vida. prepara o bolso para mais de 190, 200 reais. Eu falo que come melhor que nós, Cleiton. Come. Mas já tá bem. É verdade. Tá bem. A gente vai falar um pouquinho agora sobre algumas doenças, tá? Que as pessoas ficaram com dúvida e me perguntaram assim. Andréa, pergunta para o Dr. Kleber se existem algumas doenças dos animais que podem ser transmitidas para as pessoas. Existem, Andréia. A gente chama isso de zoonose, né? São doenças que são transmitidas dos animais para as pessoas. Existem várias, tá? Várias, né? As mais comuns. Lá na clínica, giardia, sarna pode mentira! passar. Sim, giardia zoonose. Gente do céu! Popularmente a giardia, ela é chamada de... Interessante que em alguns animais a giardia subclínica, ela não tem necessariamente sintoma. A giardia é aquele bichinho que coça. É um protozoário. A giardia é um protozoário. Não é um verme. Mas não dá é coceira. Um verme, não é vírus, não é bactéria. É outra classe. Gente, e como que isso transmite? Ele elimina através das fezes. E aí vai catar as fezes do bichinho e pode ter contato e... Não necessariamente, né? Não necessariamente a pessoa tem contato, né? Às vezes ele defecou, ou deu uma arrastadinha no bumbumzinho sem querer pegou. Criança, às vezes, não lava a mão, né? Vai brincar na grama ali, o cachorro fez... tudo pela boca, olho... Ele elimina pelas fezes, né? Sim, mas o contágio... Ingestão. Por alguma entrada do corpo. Isso, é orofecal, né? Pela ingestão, né? Não que põe cocô na boca, não é isso? Não é isso. Não é, que às vezes o cachorro passou ali, ficou, e você vai, encosta e de repente... Caiu alguma coisa no chão lá, você vai lá e roeu a unha na zona. E aí... Ou a criança tá brincando na grama ali. Toxoplasma, né? A doença do gato, né? Agora já não é mais tão frequente, né? Mas antigamente... Porque os bichinhos também têm as vacinas, né? É toxoplasma ou toxoplasmose? Toxoplasmose. O que ela faz? Eu não lembro direito. Eu já ouvi muito falar desse nome. Ele antigamente, né? Era mais comum. Aí, erroneamente, né? Alguns profissionais davam culpa no gato, né? É verdade, né? Sim. E em mulheres, né, podem dar problemas durante a gestação. Né? Então não é específico do gato. O gato é o transmissor. Ele é o transmissor. Ele é o vetor. É o vetor. Que nem no caso da raiva, o morcego, né? O morcego que transmite o vírus da raiva, que também é uma zoonose, né? Graças a Deus, já faz muitos anos aqui no Paraná, mas eu ouvi falar que em Minas Gerais teve 4 óbitos por raiva. Porque como não tinha mais casos, né, o pessoal achou que não era mais importante fazer a vacina de raiva. Parou de fazer e começou a voltar. Então, gente, a vacinação é muito importante. Não tem como você abrir mão disso. Não tem. Doutor, tem uma doença que eu sei que ela tem 2 variáveis. E que eu vou dizer por experiência própria que eu peguei de um cachorro. A sarna. Passa. Eu peguei. Eu fui dormir na casa de uma amiga. Eu era adolescente na época, né? Verdade. Eu fui dormir na casa de uma amiga e a gente acabou dormindo na sala. Ela colocou, assim, um colchão no chão pra mim e ela dormiu no sofá. E quando eu acordei, tinha um cachorro do meu lado, respirando na minha cara, entendeu? E depois daquele dia, daquela noite, eu comecei com uma coceira, e eu fui pro dermatologista, era sarna. Era sarna. Olha que doença terrível. Vocês não fazem ideia como coça. Se o teu pet tá com sarna, pelo amor de Deus, vai tratar, porque é insuportável a coceira. Infelizmente passa. O ácaro da sarna, ele
Nossa, e para tratar é tempo para poder curar, viu? Banho de sabonete de enxofre, passar uma loção fedida na pele, misericórdia. Mas até em cães isso aí o tratamento é demorado. Meu Deus, olha, foi sofrido, é desesperador, quase que enlouqueci com o negócio, verdade? E qual que foi? Não, imagino. E qual que é a patologia que o senhor mais recebe lá? Qual é? É bastante isso aqui, não sei. Depende, o que mais acontece lá? Depende. Tem épocas que pega muito cachorro com parvovirose, né? Parvovírus canino, Essa né? é aquela que dá bastante, que dá mais em filhotes, né? Dá em filhotes e causa vômito e diarreia. E tem cura hoje? Tem cura. Porque ela é tão rápida. Mas é muito mais fácil prevenir. Fazendo a vacina, filhotinho, com 45 dias, leva no veterinário, né? Fazendo uma puxadinha aqui com relação à vacina, não é tudo igual, né? Tem gente que infelizmente ainda leva na agropecuária, para o balconista da agropecuária fazer, não exige o carimbo e assinatura do veterinário, a tua garantia de que você está adquirindo um produto de qualidade, que algum profissional da área assinou e se responsabilizou. Se der algum problema, ele é o responsável. Infelizmente o pessoal traz lá para fazer, não, eu fiz as vacinas, tá tudo em dia. Você pega a carteirinha, tudo vacina de qualidade ruim, vacina que não é ética. E aí acontece, né, do bicho pegar a doença porque não está imunizado o suficiente ou parcialmente está imunizado e o proprietário assim achando, é a mesma coisa da ração ruim que a gente falou, né? Falta vitamina, falta proteína, falta um monte de coisa para o animal, né? Exato. Então tem que cuidar isso. Se você por isso do cuidado. Antes de adquirir um animal, estude bem sobre ele. Procure um médico veterinário. Né? Peça orientação no profissional. Doutor, a maior queixa que eu ouvi, eu não poderia deixar de te perguntar, é sobre queda de pelo. Porque assim, é perceptível quando o bichinho tá tendo queda de pelo. Se mora dentro de casa, meu Deus, haja aspirador, né? Sim. E se ele mora fora de casa, também. Você vê os tufos de pelo voando pelo quintal. Né? Existe, assim, alguma estação ou período que existe essa troca de pelo? Ou pode ser caracterizado como falta de vitamina? Sim, existe uma época do ano que solta um pouco mais de pelo. E algumas raças, né, tipo pastor alemão, que são mais peludos, essa queda de pelo é muito mais acentuada. Então, meu Deus. Sim, existe uma época do ano que faz a troca, normal. Mas essa troca, ela dura 40, no máximo 60 dias. Já fez a troca do pelo, normal, para. Se continuar a queda de pelo além desse período, é porque tem coisa errada. E na grande maioria das vezes, a queda de pelo exacerbada está relacionada à nutrição. Alimentação inadequada. Meu Deus do céu. Então, graças a Deus, hoje o pessoal está muito mais atento com relação a isso. Prova disso é que hoje é normal ver cachorro com 15, 16, 18 anos, né? Coisa que antigamente a média de vida era só 10, 11 anos no máximo. Hoje os cães vivem muito mais. Aqui tem 14, né? 14. Porque antigamente, né, quando a gente era criança, né, era normal dar comida, resto de comida, não existia ração. Até existia, mas o pessoal era muito não tinha o hábito de dar. E agora o pessoal está muito mais atento quanto a isso, né? Existem muitas marcas boas no mercado, né? E o pessoal tá priorizando, né? Agora o pessoal está muito mais consciente, graças a Deus. Melhorou muito a vida dos veterinários quando o pessoal começou a se atentar a isso. Graças a Deus a expectativa de vida dos animais melhorou muito. Para todos os animais existe uma quantidade nutricional que ele precisa consumir, né? Por exemplo, se o animal não consegue consumir ou não consome por algum outro motivo, vai dar queda de pelo e outras questões também. Pode perder dente? O que pode acontecer? Depende muito da ração, né, da qualidade da ração. Né? Um animal que está em fase de crescimento, lógico que a demanda de minerais, cálcio, fósforo é muito maior. Né? Por isso que a ração de filhote, né? Exatamente. Então tem sim. E eu sempre bato na tecla, né? Procure rações de qualidades boas, né? Eu não ganho nada da Royal, da Premier, da Rios, né? Para falar isso, mas procure marcas boas, né? Evite as qualidades mesmo que dá muita diferença. Mesmo assim, a Nini aqui tem ainda suplemento, né? O doutor passou suplemento para elas. Na verdade,
As mais velhinhas, né? Quando a ração é boa, né? Ela já tem uma qualidade bem considerável de suplemento, né? Ela suplementa por fora em algumas situações específicas. Específicas porque às vezes o cachorro tem mesmo um déficit, né? Condroitina, elas usam, quando tem problemas articulares, né? Daí é bom dá um up na alimentação, né? E ainda assim, falando dessa questão da queda de pelo, quais são os períodos convencionais para troca de pelo? Depende. Que as pessoas precisam ficar atento. Depende, não tem um período específico. Geralmente eu percebo que ocorre mais ali por agosto, sabe? Parece que essa troca geralmente é junho, julho, agosto. Né? Então é mais na troca de estação, parece? Sim. Pode mas estar não é uma regra. Não é uma regra. Não é igual para todos, então. Não é igual para todos. Mas então pode levar até 40 dias. Ou média, 60. Em média, de 30 a 40 dias em média. Tá. Passou de 60, tem coisa errada. Daí tem que correr no doutor. Procura o Dr. Kleber, gente, leva lá. Doutor, outra coisa que me perguntaram, né, que a gente tem falado aqui de alergias, de alimentação, esse tipo de coisa. Eu ouço muito e já vi bastante acontecer, que a gente até comentou sobre a Kita, que ela tem um problema com a proteína da carne, e assim como podem ter outros animais aí, tanto gato quanto cachorro, que tem também algum tipo de problema relacionado à alimentação. Né? Baseado nisso, na alimentação, os cachorros, eles apresentam esses sintomas, por exemplo, pode ser quando ele tem uma intolerância, quando ele tem uma coceira, quando ele tem lambedura. O que isso pode significar? Pode significar problema com alimentação ou um problema biológico mesmo? Em alguns casos é biológico, né? Em alguns casos a coceira, a dermatite pode ser influenciado por uma alimentação incorreta, e em alguns casos, mesmo dando uma ração muito, muito boa, o animal pode desenvolver, por exemplo, atopia. O que é isso? Então, atopia é uma doença que está vindo agora com mais força em cães que não têm contato ou nunca tiveram contato com terra. Por exemplo, antes dos cães serem domesticados, eles não viviam no apartamento, em cima da cama, no sofá, que nem nos tempos modernos ocorria. O cão vivia na terra. Ele estava exposto à terra, né? Ele estava muito mais exposto. Estando exposto, ele cria resistência, né? Ele fica resistente a micro-organismos, né? Como ele não tem mais contato com esses micro-organismos, ele acaba desenvolvendo essa atopia, que nada mais é de uma coceira. Não tem sarna, não tem pulga, não tem carrapato. O proprietário dá uma ração excelente. O cachorro não tem nada, nenhuma vermelhidão na pele. E fica lá, se coçando. É que nem as crianças de antigamente, né? Que brincavam subia em árvore, brincavam na terra. Né? Criança de sítio, imunologicamente, ela é muito mais resistente que uma criança de apartamento. Sim. Eu tô fazendo essa analogia para vocês entenderem. Para ficar mais fácil de entender. Apartamento, como ela não tem contato com vírus, bactérias, ela acaba desenvolvendo alergias muito mais fácil. Poxa vida! Isso vai até o bichinho. Vai. Tá aparecendo muitos casos. Então, assim, é bom levar o seu bicho para poder correr, às vezes, num parque. Passear no parque. Deixa o bichinho Lógico, cavar. Deixa o antipulga em dia, o protetor para as vacinas, né? Mas pode passear no parque, né? Fundamental, pelo que eu tô percebendo, né? Para ter contato com isso, né? O animal fica doente se só deixar dentro de casa. Não pode. Tá? Que interessante. Até o adestrador, quando veio aqui fazendo um adendo, ele disse assim, se você quer um bicho e você não tem um espaço físico muito grande, você tem que saber que você tem a obrigação de levá-lo passear no mínimo 2 vezes por dia. Né? Então, esse contato com o mundo exterior é uma necessidade do bichinho. Então, se você não pode passear com o seu bichinho pelo menos 2 vezes por dia, não tenha bichinho no apartamento, né? Não tenha bichinho. É verdade. Eu ouvi também que algumas raças, isso para mim foi uma curiosidade, por isso que eu preciso fazer essa pergunta, porque eu fiquei assim intrigada, né? Que algumas raças, elas não podem ser tosadas, porque corre o risco de não nascer mais pelo. É verdade ou é mentira? Sim. O chow-chow, né? Se dependendo de você tosar,
o pelo, ele até cresce, mas num tom diferente, mas geralmente nem cresce igual. Gente, É verdade, tem algumas raças que é melhor não usar. eu tô chocada com Meu isso. Deus. Eu não só sabia. lembrando, né, mais uma vez, essa parte de banho e tosa não é uma coisa que a gente não faz lá na clínica, né? Não, mas faz isso parte aí da é verdade. biologia do bicho, né? Gente, eu não sabia disso. Também não. Algumas raças não é bom tosar. Quando me falaram, eu falei, não, isso não deve ser verdade. E olha só que interessante. O bicho tem que ser peludo mesmo. E tem alguns, falando de comportamento agora, tem alguns cachorros que quando o proprietário ele vai lá e pede para tosar o bichinho, ele fica triste. O comportamento dele muda. Ele muda, ele sente, né, como se tirasse uma parte dele, né, ele fica. Gato, né, tem proprietário que quer levar o gato para dar banho, o gato odeia banho. Odeia água, assim, né, para poder tomar banho. A maioria, né, a grande maioria. Então, volta para casa, daí o proprietário, levei para tomar banho, mas meu gato tá meio estranho, tá triste, tá quieto, né. Então, que coisa, né? Por que será que atribui isso? É um choque muito grande? É um estresse. Para gato é um estresse. Para gato é estresse. E agora, parece que o Pincher, ele vive tomando banho, né? Porque ele vive estressado. O que tem aquele... Pincher é um caso à parte. Meu Deus do céu. Gente, nós não temos nada contra os Pincher. Nada contra, mas também nada a favor. Já teve algum Pincher que mordeu o senhor? Com frequência. Ai, que vontade de dar-lhe uma... veterinário, ó. Nossa, é verdade, a mão cheia de... E aí eu vou falar uma coisa, né? É mais fácil... Bom, vou pensar no senso comum. É mais fácil lidar com Pincher ou com cachorro grande na hora de... Os pequenos dão muito mais trabalho, os Pincherzinhos. Eu prefiro um cachorro grande, ele é mais fácil de conter. Um Pincherzinho, nossa, você... e o bicho é afiado e ardido, e é ligeiro, né? É ligeiro. Vira assim, dá no dedo. Porque eu vejo pelo nosso nenê, ele não teria como ter um Pincher ou um Chihuahua. Porque o nosso nenê pega os grandão e punta e se aperta. Cara, às vezes a gente tem que cuidar porque aperta a orelha, o Chihuahua machuca. Mas abraça, assim, não sei o que. Eles não estão nem aí. Eles gostam, eles viram as costas pra ele. Agora, se fosse um de grande porte, né, eles podem até ser agressivos, mas com pessoas estranhas, né? Por exemplo, lá em casa, né, a gente tem 2 dog alemãs. Nossa, que da hora. 60, 70 quilos, né? As minhas filhas brincam em cima. Não, se pisar no cocô, some. Pisar no cocô, você some. Você acha um cachorro de alguém lá dentro do cocô. Mas o senhor falou das crianças, elas brincam e aí vai tranquilo. Vai tranquilo, a gente faz questão, larga, deixa elas brincando, né? E é bom ter esse convívio, né? A gente sabe, né, como eu estava conversando recentemente, a criança precisa estar em contato com animais para desenvolver imunidade, né? Você não tem como deixar uma criança crescer numa bolha, né? Ela precisa de contato com o animal. Muitos estudos falam hoje em dia o benefício que traz a criança ter contato com animais. Né? A esposa do Dr. Rogério Adriana, que o Dr. Rogério também veio aqui assistir podcast, a primeira coisa, vocês vão ter o nenê. Vocês têm cachorro, põe para dormir junto, se eles são mansos. Põe para dormir junto, deixa brincar na terra. Tanto que o Miguel, ele, claro, tem as enfermidades de uma criança normal, mas ele tem uma resistência com os bichos que, olha, eu nunca vi na minha vida igual, né? Te deixar até briga pela ração. E olha que comia a ração, né? Pegava a ração. Comia. Doutor, outra coisa que é interessante em relação a isso. Algumas pessoas, elas comentam muito, ou elas até doam, compram um bichinho ou adotam um bichinho e acabam doando porque falam que o bicho é muito agitado e elas não conseguem lidar, né? Eu já vi muitos casos, inclusive no prédio onde eu moro já aconteceu inúmeras vezes isso. A gente tem contato com o proprietário, ele tá com um bichinho no apartamento e de repente o bichinho some, você fala, mas cadê? Ah, não, eu tive que levar para o sítio da minha mãe, porque não tinha condições, não dava conta da energia do bicho dentro do apartamento. Me diz uma coisa, isso é principalmente quando eles são bebezinhos, ou essa inquietação, ela tende a passar com o tempo? Então é assim, Andréia, algumas raças, isso está na genética, independente se é bebê, se é filhote, né? Só vai acalmar quando chegar na idoso, né? Mas algumas raças já são agitadas de natureza. Né? São 220, né? É assim, e mesmo depois que passar a fase de crescimento, depois que for adulto, mesmo continua castrando, assim. pode continuar. Uau! Tá? Mas tem a ver com a raça. E algumas raças é o contrário, né?
de filhote já é sossegado, de adulto é sossegado, né? Então a pessoa só precisa, né, pesquisar um pouquinho para escolher a melhor raça. Ele adota um animal, né, sem antes pesquisar, né? E depois vê que não é compatível com o ambiente e acaba tendo que doar. Então, cuidado, tá, gente? Pode acontecer também do bichinho ser mais agitado nessa fase, que a gente chama de fase da adolescência dele, né? E depois ele se acalmar ou não? Sim, os filhotes em geral são um pouco mais agitados, tá? Mas isso é considerado filhote até os 10, 11, 12 meses. Passou de um ano, daí já... A tendência é para dar uma acalmada. Isso é legal. Quer fazer alguma pergunta sobre isso, não? Então, na verdade, sobre isso, eu gosto muito de cachorro grande, né? Mas teve alguma questão engraçada que você já teve com algum animal lá? Sei lá, eu tava aqui, virei, o animal tava em cima da baia do outro animal. Ou o gato que fugiu foi parar na esquina. Olha, sim, já aconteceu algumas situações engraçadas, né? Algumas delas com gatos, sabe? Gatos? Que gato, às vezes, faz o globo da morte lá, né? Abre a gaiolinha, o proprietário não consegue segurar ele. E para pegar um gato tá no bravo teto. é um pouquinho mais complicado. Nossa, né? Ele morde, ele arranha. Meu Deus. Mas já teve, então, várias? Já. E como que foi o desfecho disso? Foi o proprietário que conseguiu? Tem que pegar coberta, com jeitinho, Olha sem que dó, o bicho estresse, fica acalmando, né? Acalmando ele devagarzinho, né? Tem que sempre evitar o estresse a todo custo, né? E com jeitinho a gente acaba pegando e no final, graças a Deus, sempre tudo dá certo. Também os caras levam gato de 10 quilos lá. O pior é isso, né? Algumas pessoas são a favor, outras não são a favor, mas meu ponto de vista é só uma sugestão, uma opinião minha. Eu acho que depende muito do para que você quer um bicho de estimação, né? Mas qual é a sua opinião sobre a castração dos animais? Andréia, a minha opinião, né, é baseada no que eu aprendi na faculdade, né? A castração, né, se você for pegar qualquer livro de veterinária, literatura, é extremamente importante. Se tu quer que o teu animal viva mais, que tenha qualidade de vida, infinitamente castra. É a melhor coisa, a melhor prova de amor que você pode dar para o teu bichinho, é castrar ele. São inúmeras as vantagens. Primeira dela, evita a gravidez indesejada. Sim, né? A bichinha sofre judiação. Superpopulação. Né? Tem uma cadela, infelizmente, de rua que tem uma cria atrás da outra, né? Muitas. Mas o meu cachorro só fica dentro de casa. Mas eventualmente vai vir um amigo ali que dá uma escapadinha. Se ela vai estar no cio, você vai ter uma gravidez indesejada. Né? E eles dão um jeito. Eles passam no vão da grade, eles dão um jeitinho. Quando tá no cio é complicado. É difícil controlar. Evita fugas, né? Ir pra rua, ser atropelado, pegar algumas doenças, pegar pulga, carrapato, que vai ter contato com outros cachorros. Pode pegar muitas doenças. Isso é instinto do bicho, não tem como você controlar de outra maneira, né? Não tem como, né? E essa situação ali Bom, termina da castração, depois eu vou fazer uma pergunta. E o que eu mais gosto de falar, né? Os estudos hoje falam que castrando a fêmea antes dela completar 1 ano de vida, previne em quase 90% a probabilidade dela desenvolver tumor de mama. Poxa, essa questão a gente vê tanto técnica tumor de mama, né, nas bichinhas. Exato. Não que castrando depois de 1 ano não zere a possibilidade, mas diminui. Quase 90% é muita coisa, gente. Nossa, meu Deus. Então, hoje, mas isso é por conta dos hormônios? Sim, tem questão hormonal. Né? E hoje, graças a Deus, o pessoal está informado, o pessoal está antenado, consulta os veterinários, o pessoal, graças a Deus, está castrando bastante, fazendo a orquiotomia, a OSH, e, consequência disso, os nossos bichinhos estão tendo qualidade de vida. Não, acho que não adianta, né? Você vai construir uma casa, você vai falar com o engenheiro, aí você quer deixar ela bonita, você fala com o arquiteto, você quer comprar um carro, você vai falar com o teu mecânico. Você vai ter um bicho, cara, você vai falar com o veterinário. Eu sou doido pra ter um Doberman, todo mundo sabe isso. Primeira coisa que eu procurar um doutor. Doutor, o que você acha? Eu acho isso. Pense bem. Então, é tudo isso, né? Então, tem que pensar em castrar, tem que pensar nisso, tem que pensar naquilo, né? Então... Faz pouco tempo, a minha irmã, que mora em Portugal, ela veio visitar, ela estava 15 anos fora, e ela tem os bichinhos dela lá também.
Aí ela acompanhou esse tempo, ela ficou 3 meses aqui comigo, ela acompanhou comigo na clínica. E ela viu coisas, né, que ela, Kleber, lá em Portugal é muito diferente. Né? Por exemplo, aqui, o pessoal, quando o bichinho fica doente, né, ele não leva de imediato. Né? Às vezes espera 2, 3 dias. Quando vê que o bichinho está muito mal, quando Aí vê leva. que ele está quase fazendo a curva, aí... Baleado, né? Aí leva no veterinário. E o veterinário tem que se virar nos 30 Tipo, para fazer senhor milagre de jeito para agora. salvar. E ela desabafou, Kleber, olha lá, é muito diferente. O pessoal, qualquer coisinha, chega do trabalho, vê que o bichinho não está muito legal, já leva correndo, como se fosse uma criança. Você Na Europa, vê? eles têm uma cultura muito diferente, né? Eu também fiquei surpreso quando ela me falou isso. Em saber Porque aqui, disso. infelizmente, a gente acostumou, né? Por isso, segunda-feira é cheio, porque o pessoal não quer levar no sábado e no final de domingo. semana. Né? Tá ocupado com os afazeres dele, né? Ou Deixa o com cachorrinho lazer, né? em segundo plano, né? Ou às vezes assim, é um pouquinho mais caro. Nossa, Plantão. quantas vezes a gente se largou que tava Nossa. fazendo, você paga, sei lá, 70, 80 reais mais caro, mas teu bichinho tá bem. Porque pensa você, às vezes você tá com uma dor de barriga, um negócio no seu, você às vezes quer correr pro médico. Você quer que o médico te atenda, então o bichinho também. Só que ele não fala pra você, me leva no pronto-socorro, quero tomar um soro. Não vai falar. Então você tem que ter a noção de que qualquer coisa diferente do seu bichinho. E tem alguns bichinhos, eles são mais fortes e outros mais frágeis, né? Uhum. Eu me lembro bem da questão da Kita uma vez. Até é bom ficar atento, porque tem bicho que às vezes ele é muito resistente e ele não demonstra que ele não tá bom. Ele só vai demonstrar quando ele realmente não levanta mais. Exato. Tem Ele é isso muito também. forte, né? Ele só se entrega quando a coisa tá feia mesmo, né? Exatamente. A Kita teve um período que ela teve um abscesso. Foi feita a castração e um dos pontos internos não foi absorvido. E ficou. E ele começou a formar um abscesso. Mas isso não era visível externamente. Quando a gente percebeu, ela estava com uma febre gigante e ela também não demonstrava. Ela corria, ela brincava, ela pulava, ela comia normal, nada. E a gente sempre tocava nela e nunca aparecia nada. Quando a gente... Porque visivelmente não tinha nada, era tudo interno. Aí quando ela caiu um dia, amanheceu, não levantava, não queria tomar água, não queria comer, amuada num canto, eu falei, pode pegar ela e vamos levar no veterinário. Levamos no veterinário na emergência, porque era final de semana, e aí a veterinária disse assim, olha, eu vou fazer um exame de sangue, nossa, as plaquetas dela estavam tudo zoada, tudo virado. Ela falou, ela tá com uma infecção muito grave, eu ainda não sei o que é, vou ter que fazer um ultrassom. Fez o ultrassom e ela percebeu que tinha um abscesso, e esse abscesso, doutor, ele já tinha pego uma parte do intestino e um rim. E um rim. E ela não chorava no ultrassom. Não chorava nada. Não chorava. Passava, ela não chorava. Não. A única, eu só descobri porque ela caiu. Ela não quis mais levantar. E aí ela teve que entrar em cirurgia sem garantia de que ia sobreviver, porque a infecção estava muito alta. Fizeram tudo o que podiam fazer por ela, mas ela acabou perdendo um rim e nós precisamos deixar ela em observação. Olha como a gravidade, né? E eu sou muito atenta sempre nos bichinhos, o comportamento deles. Perdeu um rim, então ela só tem um rim e a gente ficou assim, à mercê da reação do corpo dela à medicação para ver se ela ia conseguir dar a volta por cima. Sim. Por conta do intestino. Né, que já estava bem inflamado. E mesmo com um rim a menos, ela derruba o portão. Graças a Deus ela tá bem. Eu sempre falo que ela foi meu potinho de ouro. Porque a bichinha... essa bichinha gastou. Eu tive que investir pesado nela. Então as pessoas têm que pensar nisso também, que um bichinho pode ficar doente e vai ficar doente. E às vezes pode ser um negócio muito caro, então você tem que ter noção. Grave, caro, às vezes não demonstra, às vezes não aparece, quando você vai ver já tá lá. Então, nesse caso, eu não tive pistas de que ela não estava bem. Foi de uma hora foi assim... Foi bem doido mesmo. Foi no final de semana, num sábado, e ela nem chorava no ultrassom. Não, nada. Que eu acho legal, né? Agora o pessoal tá mais consciente, ele acaba levando, né, os bichinhos depois dos 6, 7 anos, sênior, pro check-upzinho normal. Normal. Não, doutor, ele não tem nada, tá tudo bem, eu só quero que faça um check-up, faz o ultrassom, faz os exames de sangue, só para ter certeza absoluta que tá tudo ok. Porque prevenindo, fazendo os exames com antecedência, né,
você consegue prevenir muitas coisas, né? Às vezes está com um tumorzinho pequeno do baço, você consegue tirar antes que ele venha a romper. Uhum. E olha que interessante, porque algumas raças têm algumas particularidades, como por exemplo, vamos falar do labrador, porque é o que nós temos, né? O labrador, na verdade, ele tem problema gástrico, então você tem que cuidar com a alimentação dele. Principalmente quando ele vai ficando mais de idade, mais sênior. Né? Começa a ter muita flatulência, começa a ter constipação, então tem que cuidar muito. Né? Então, essa prevenção é importante para isso, Sim, né? prevenção é tudo. Porque se você sabe que já está numa idadezinha avançada e já tem esse tipo de predisposição, leva no veterinário. Não custa nada você acompanhar. Sai bem mais barato do que você deixar para depois. E você vê o bichinho bem, né? Por exemplo, a gente tem a Nina, que era do sítio, a gente resgatou. Ela ficava no sítio com muito cachorro, aí acabou brigando quando o cachorro ficou. A gente falou, meu Deus, tá achando que vai morrer nisso aqui. O doutor falou, não, vamos dar um jeito. Jesus amado. A gente tem um portão, sem mentira, ele é preso na parede, ela derrubou o portão. Ela puxou, derrubou o portão, foi lá fora correndo. Que a gente sempre... E ela tava doentinha e tal, a gente pegou ela, tratando com amor, carinho, doutor ali em cima, e hoje ela tá super... Então assim, tem o custo, mas vale a pena, porque é igual a André falou, a gente não sabia que ela tinha uma síndrome, hoje a gente sabe, não pode deixar ela tipo com um degrau, ela não pode pular, então a gente sabe. Por quê? Porque tem que ir no doutor, tem que fazer... É uma tem vida, que né? investigar. É uma vida que está sob tua responsabilidade, e aí você tem que pensar que você tá pegando um cachorrinho, que o doutor falou, 10 anos, 11 anos aquele bichinho com você. Responsabilidade sua. E, por exemplo, acho que papagaio é 50 anos, né? Pode chegar. Olha mentira! Aí, gente do céu! Não é porque eu não gosto, mas eu não quero um papagaio. Papagaio é muito da hora, né? Imagina ele conversando com você. É muito da hora o papagaio. Mas 50 eu escutei isso, acho que é 50 chegar? anos. Pode chegar. Nossa, imagina. Que ave longeva é essa, hein? E é o único caso das aves assim? Olha, tem algumas tartarugas, né? Os cágados, eles também têm uma vida bem longa. Agora eu não sei exatamente, mas se eu não me engano, é também uns 30, 40 anos. Mas eu tô chocada com o papagaio. Esses tempos a gente tava no norte, lá no nordeste do Brasil, eu conheci aquele projeto Tamar. Aí me chamou interessante as tartarugas marinhas, né? Elas, se eu não me engano, elas saem com 15 anos, né? Elas voltam para desovar com 15 anos após, com 30 anos elas voltam. 30 anos? Para colocar os ovos na praia. 15, 30, 45? Elas voltam. 15 em 15. Senhor. Me chamou atenção também, não sabia disso. Mas diz que Quem tem tartarugas... tiver a oportunidade de conhecer o Projeto Amar, muito doutor, mas dizem que tem tartarugas centenárias, né? Você já estava assistindo com o Miguel lá, o Brico, ele... Pai, tartaruga! Uma tartaruga do tamanho da mesa. Essa tartaruga tem 60 e poucos. Eu falei, o quê? Parece um dinossauro comendo uma cenoura desse tamanho assim, uma bocona. Eu falei, Jesus. Que coisa, né? O bichinho... E a gente... Claro que não é comum você ter uma tartaruga de estimação, mas é comum você ter um cágado, né? Que é o bichinho menorzinho ali, né? Que vive no aquário, esse tipo de coisa assim, né? Dessa área de silvestre, né? Está crescendo, né? E dá muita diferença, né? O manejo, né? Tem gente que gosta de iguana. É verdade. Tem gente que gosta de iguana. Uma iguana mordeu o nariz do Richard e abriu no meio. Nossa! Tem um vídeo dele que a morte. Não é a minha especialidade, mas lá na clínica tem o nosso colega, o veterinário que trabalha com nós, o Alan, ele gosta muito dessa parte silvestre, né? Ele entende muito mais do que eu, né? Nossa, que interessante! E tem de todo tipo, né? Tem gente que gosta de serpentes, de cobras, de sei lá, né? Aranha, de tantas aranhas, né? Que cria. Peixe, uns peixão bonitos. Uns aquários lindos, umas. Tem gente que gosta de marinhas. pincher. Para com isso, com esse preconceito, Cleiton. Pinchers do Brasil, tamo junto, hein? Queremos vocês aqui, hein? Só voltando um pouquinho pra gente fechar a questão da castração, doutor. É muito importante, então, a gente castrar o bichinho. O senhor falou que se você castrar até nos 12 meses de vida, previne, mas a partir de que idade já pode castrar? Excelente pergunta. É assim, algumas raças são mais precoces. O Pinscher, por exemplo, já tem o cio um pouquinho antes. Tá vendo? E algumas raças têm o cio um pouquinho mais tardio, tá? Então, dependendo com a raça e o porte de animal, o primeiro cio pode ter uma variância, tá? Varia um pouco.
Em média, entre 6 e 8 meses. Ah, ok. O primeiro cio. Em média. Em média, de 6 a 8 meses é o primeiro cio. Depois, o intervalo do cio, se tudo ocorrer bem, é de 6 em 6 meses. Aí é Para cães, tá? Para gato é totalmente diferente. Ah, é outra realidade. A gata, o intervalo é muito menor. Sim, a gata é um atrás do outro. Mas o gato, a partir de que período também dá para castrar? A gata, lá na clínica, a gente costuma fazer, após concluir todas as vacinas, né, faz o teste Felifelv, geralmente ali pelos 6, 7 meses também. Ah, também. Né? Então, mas algumas gatinhas também, às vezes, com 6 meses já tá barrigudinha. Bah, né? que rápido. É precoce, gato é precoce. Gata. É interessante isso, porque assim, a gente observa... levando no veterinário, porque eu não saberia dizer quando que vai ser o primeiro cio do meu cachorro. Eu não sei. Né? Então, você está indo, levando para poder fazer as vacinas, o veterinário vai olhar e ele mesmo vai te dizer, olha, se você quiser castrar, já entramos no tempo de começar a pensar na castração. Exato. Né? A gente sempre orienta, né? O pessoal adotou, né? Adquiriu o bichinho com 45 dias leve para fazer o vermífugo, fazer a primeira dose da vacina. Concluiu todo o protocolo vacinal, daí o segundo passo, daí é agendar a castração. Então não tem aquele medo, o cachorro é muito pequenininho, não posso levar no pet porque vai pegar alguma coisa, ou existe isso? Sim, até concluir todo o protocolo vacinal é perigoso levar no Então, mas esse protocolo vacinal, a pessoa... Porque ela tem que tomar vacina do bichinho, né? Mas como é que faz? Partindo do princípio de que até concluir o protocolo, ele não está totalmente protegido. Não leva caminhando, parque, então. Né? Se você não leva caminhando. Mas levar no pet não é o problema. No pet shop pessoal... para dar banho? Não, para tomar vacina. Não, na clínica. Na clínica, tá, você usou o termo pet, né? Não. Porque pet shop é uma coisa, não. Clínica veterinária é outra. Porque tem aquele negócio, meu cachorro é muito pequenininho, não posso levar na clínica. É mito isso, então. Porque, eu levo, acabou de nascer, pequenininho, tá com 30 e poucos dias, não posso levar na clínica porque vai ficar doente. Para dar vacina, por exemplo. Não, a vacina, a primeira dose é com 45 dias, né? Sim, só leva se ele estiver doente antes, Não, mas né? a questão que ele está falando é assim, o bichinho é pequeno, ainda não está imunizado. O ato de sair de casa e levá-lo até a clínica não corre o risco dele contrair a doença? Pode pegar. Mas aí leve ele no colo. Mas pode pegar em qualquer lugar também. Pegar na rua, em qualquer lugar. No parque, né? Tá no ar. Porque a gente ouve muito, não pode, não sei o que, mas daí você vai dar vacina como no bicho. Como que vai vacinar? Não tem como. Não tem como, né? E a vacina, por exemplo, doutor, deu a vacina agora. Quanto tempo ela já começa a agir para imunizar o bichinho? Para as pessoas entenderem esse processo. Então, assim, a maior parte dos laboratórios preconizam no mínimo 3 doses com intervalo de 21 dias. E mesmo após a terceira dose, você tem que aguardar no mínimo mais 15 dias após a terceira dose para falar, agora meu animalzinho está imunizado, está protegido. Aí sim, dá para levar no parque, para caminhar, passear com ele. Então, até a terceira dose da vacina fazer o efeito, não tire de casa aonde outros bichos passam, né? Porque pode estar correndo um risco de contrair algum vírus, alguma doença. Porque é filhotinho, né? O pessoal acha graça, né? Tá com 40, 60 dias, vou passear com ele no parque, né? Aí é onde dá a caca, né? E a parvovirose é uma coisa, assim, devastadora, né? É uma das gastroenterites que mais levam a óbito, né? Infelizmente. Eu acho é uma doença, assim, muito rápida. Sim. De um dia para o outro, o animal... baqueia e assim, dificilmente, se você não se atenta que começou a ter os sintomas e já levar, dificilmente se consegue salvar, se você não leva, né? Na verdade, tem um prognóstico até relativamente favorável, assim, pelo menos lá com nós, mais de 50% dos animais a gente consegue salvar. Que bom. Fluidoterapia, né, tratamento de suporte, né. Porque agora Lógico tá que tudo não muito é de mais 3, moderno. 4 dias, né, algumas o animal fica 7 dias, 10, 15 internado, né. Que como é uma doença de caráter grave, ele não vai melhorar de um dia para o outro. Não consegue, né? O corpo tem que reagir, né? Mas que tem uma sobrevida até relativamente boa, tá? Mesmo depois de algum... tem outras, né? Por exemplo, a sinomose, essa é bicho feio. Essa ataca a parte neural. Exato. A sinomose, ela afeta as meninges, né? Ela deixa sequelas neurológicas que algumas vezes pode ser irreversível.
Puxa vida. E isso pode comprometer até o comportamento do animal? Pode, ele fica com tremores, mioclonia, né? Ele tem dificuldade de locomoção, Oh, em alguns casos tem judiação. paresia de trem posterior, né? Fica se arrastando as perninhas, Uhum. ou fica com aquelas tremedeiras meio estranhas, sabe? Uhum. E assim vai ser pro resto da vida. Pode ser, pode ficar pro resto da vida. Não tem terapia que dê conta de melhorar. Não, tem, na Tem? literatura existem casos de Mas aí não muita... sobreviveu à sinomose. Sim. Não é Sim, uma mas muito depois grande. que tem o sintoma, por exemplo, que ele Dependendo ficou do com... período que ele levar no veterinário iniciar o tratamento, maiores chances de recuperação. Legal. Isso É que a isso sinomose ela tem 3 fases distintas, né? Começa com febre e bastante secreção no olho. Né? Tá. A segunda fase vai para a respiratória, ela afeta o sistema respiratório. E a terceira, né, quando chega na terceira, aí já é mais difícil reverter, quando é a fase neurológica. Que daí Né? vai E para afeta, meninge. Então, tem aí a 3 febre, fases. né, ela pode causar uma sequela irreversível. Isso é vírus? É um vírus. Então tem vacina para isso? Tem vacina para prevenir. Então tá vendo aí, É um vírus. vacina. Gente, faça a vacinação Cumpre o protocolo, correta né? do seu bichinho. Assim como você faz do seu filho, faça também no seu bichinho. O que você não quer pro seu filho, não queira pro seu bichinho. Pesa no bolso e pesa no coração da gente também, né? É difícil a gente falar isso, porque a gente sabe que muitas pessoas têm um amor muito grande e não têm condições financeiras. Cuidado. É melhor não ter o bichinho. Né? Melhor não ter, porque se você tiver e depois abandonar ele doente, é pior, né? Muito pior. E hoje é crime, né? E hoje é crime. E hoje Doutor, todo mundo tem celular abandono de aí, animais, você cai bonito, hein? crime. Cai bonito. Doutor, nós temos, assim, para a gente fechar o cerco de todas essas perguntas, vamos falar um pouquinho dos nossos seniors, né? Aham. Porque como você falou, assim como o ser humano evoluiu, a alimentação evoluiu para nós, evoluiu também para os bichinhos, a gente já tocou nesse assunto, e você mesmo falou que os bichinhos hoje podem viver até 16 anos. Mais até, em 18. alguns casos até mais. Nossa, mais. que legal. Olha que legal, né? Eu lembro de uma vez me apareceu um pincherzinho, A proprietária falou, a gente pede para fazer a ficha, né? Qual que é a idade? Tá com 23 anos, né? Daí eu olhei, sério? Tem 23? A senhora tem certeza? Tem CNH, Sim. tudo, dirigindo ônibus. Ele nasceu junto com a minha filha. Minha filha tá com 23 anos. Nossa. E o bichinho tava lá? Mordendo as O pessoas, poodle brigando, é outro que vibrando e vive muito. gritando. Quem? Os O poodle? poodlezinhos vivem muito também. Meu Olha Deus. só. Eu conheci um poodle de 18 anos. Eu conheci. De 18 anos. Nossa. O bichinho chegava a estar durinho andando assim, ó, mas tava lá firme. Poodle, São casos poodle. isolados, mas graças Então, a Deus. mas isso, né, requer cuidados. Assim como nós cuidamos dos nossos idosos humanos, nós temos que cuidar dos nossos Minha idosos mãe já pets. teve um vira-latinha com 16 anos também. Com 16 anos. Esses cuidados, eles não são só baseados na alimentação. O que mais que a gente pode fazer para os nossos idosos? Castração, né? A castração. Controle de ectoparasitas, vacinas, vermífugos, levar ao veterinário com periodicidade, fazer os check-ups, né? Exames de sangue, assim como nós fazemos uma vez por ano o nosso check-upzinho, previne muitas doenças. E além da alimentação, né, isso eu acho que é um dos fatores que proporcionou uma qualidade de vida longa para os nossos pets. Para os nossos pets, né? E cuidar com o que até o ambiente onde eles vivem também tem que ser favorável, né? Sim. Porque tem animais, na verdade todo cachorro adora brincar com criança. Né? O que não adora é porque teve algum trauma, mas a grande maioria deles adora criança. Então, se você deixa o contato da criança com o animal, eu acredito que isso também prolonga a vida dele, né? Sim, a gente precisa de contato social e os bichinhos também, né? Tem que interagir. Eu lembro quando a Kita foi para casa de vocês, ela tinha um temperamento, ela era muito ciumenta, ela era um monte de outras coisas. Aí quando veio o Bud, ela meio que ignorou ele, assim, ela até rosnava, no começo ela não queria saber. Bufava, ignorava ele, só que conforme o tempo foi passando, ele adotou ela como mãe. Ela não adotou ele como filho. Não. Ela não adotou. Só que ela brincava com ele. E isso também permitiu com que ela tivesse mais longevidade, que eu percebi isso. Eles não podem tomar banho separados, eles têm que ir junto.
Porque um Que sente acontece falta se do outro. levasse? Um fica triste. Fica triste. Se um fica longe, eles ficam tristes. Sim. Você Se eu pegar ele, esses dias eu fui pegar ele pra sair antes dela, que o rapaz ia cortar grama, tá, eu peguei, fui passear. E só porque ele saiu antes, ela já ficou assim, louca. Eu tive que pegar os dois e hoje eles são muito juntos, assim. Muito unidos, né? Acostumaram um com o outro, a companhia. E eu vejo que isso fez com que ela também prolongasse, assim, a vitalidade. Isso. Ela brinca mais. Se estimula mais, né? Mesmo ficando braba com ele, ela se estimula mais. Eu falei, hoje eu cheguei em casa, ela quase derrubou o portão. Então, se as pessoas têm condições de deixar interagir com crianças ou com outro pet, é interessante? É interessante. Eles também têm depressão? Olha, eles sentem falta, né? Eu não diria assim depressão que nem, né? Mas quando eles estão sozinhos, né? Quando eles não têm ninguém para brincar, vão fazer o quê? Pode ficar deprimido. E o cachorro, ele enxerga diferente, né? Ele enxerga todas as cores? Me veio isso na... Olha que doideira. Me veio isso na cabeça. Ele enxerga tudo ou ele enxerga poucas cores? Tem algumas cores definidas, sim. Então, sério? Então ele não enxerga como nós, colorido, assim? Não. Segundo os estudos falam, ele tem algumas cores que é diferente. Ai, que interessante, porque dependendo do brinquedo que você dá para o cachorro, chama mais a atenção dele, dependendo do brinquedo não, né? Na verdade, os cães, eles têm um estímulo maior por coisas em movimento, né? Por exemplo, passa um carro em movimento, ele vai sair correndo, né? E a audição dele, o olfato, é muito mais aguçado do que a própria visão. E ele seguia também pela audição e pelo olfato? Sim, extremamente aguçado. O olfato, extremamente aguçado. Assim, se a gente pudesse falar sobre o olfato do animal em relação ao nosso, quantas vezes além do nosso? Olha, deixa eu ver se eu me lembro, mas se eu não me engano é 40 vezes maior. Nossa! Sim, por que eles usam aqueles cães lá para farejar droga, né? Gente, armas, que loucura! Né? Muito, muito mais aguçado que o nosso. Que sensibilidade, né? Então isso Se você dá um pulo na cozinha, o cachorro tá lá no andar e vai sentir o cheiro. Cuidado, hein? Seu cachorro sabe. Exatamente. Quando eu chego em casa, né, a minha esposa sempre relata, né, Kleber, eu sei quando você tá dobrando a esquina, porque eu moro no sítio lá. Tô dobrando a ponte, né, eles escutam o barulho da caminhonete e já começa a latir. Olha a audição. Mais de 500 metros longe, quase 1 quilômetro longe, eles só escutam e já começam a latir. Ficam agitados. Daí, Kleber, eu sei que você tá vindo porque os cachorros estão latindo. A audição e o olfato é extremamente aguçado. Bem mais do que a visão. Isso explica também eles perceberem uma doença nas pessoas. Sim, é verdade. Tem estudos, né? Eu estava lendo até, eles sentem o cheiro, né, de pessoas que desenvolveram câncer. Eu vi esse estudo. Eles percebem até quando a mulher fica grávida. É verdade. Eu estava lendo, eu achei muito interessante, né? Colocaram, sei lá, 10 pessoas, né? Uma delas tinha câncer. E o cachorro foi certo na pessoa. Ele sente. Eu não sei se não sabe explicar o certo, mas eles têm um estímulo sensorial muito desenvolvido. Mas lá em casa, o primeiro... Eu fiquei pasmo quando vi isso. O primeiro ser que descobriu que a Bárbara estava grávida foi o cachorro, porque ele ficava na barriga. Ficava cheirando a barriga, passando. E daí eu comecei a desconfiar, né? Eu acho que o Bud e a Kito foram os primeiros a descobrir. Porque eles nunca fizeram aquilo. Sim. Ela sentava, eles deitavam na barriga e ficavam cheirando. Vocês sabem disso melhor do que eu. Você chega em casa meio deprimido, o dia não foi legal, ele percebe. Ele pula no teu colo e sente que você não tá legal. Eles têm... É impressionante, né? Eu vou contar um relato meu. Eu passei por uma cirurgia há uns anos atrás e foi uma cirurgia bem pesada, assim. E na época eu morava ainda no sobrado e eu tinha a Kita, né? Aí, quando eu pude me levantar e começar a andar dentro de casa, porque eu precisei ficar 20 dias acamada mesmo, sem me levantar, que eu comecei a ir tomar um pouquinho de sol do lado de fora, assim, andava até meio acrocada ainda, ela sempre foi muito agitada. Ela sempre foi de brincar, de bater nas pernas da gente, de quase derrubar a gente para brincar. Ela vinha, juro, ela vinha que nem um gato, assim, ó. O passo dela era leve e ela chegava perto de mim, assim, encostava a cabeça dela na minha perna, mas quase nem respirava. Eles Isso percebem. não tem explicação. Não tem.
Não tem explicação. Sabe? Isso me comovia, porque não existe explicação para o instinto contar. do Você vai animal. contar para ela em cachorreis que você tá... Ele, não sei. Não tem. É muito doido. É uma coisa assim que é deles, né? É deles. Por isso que eu falo, eles são maravilhosos. Respeite seu bichinho, trate muito bem o seu bichinho. Doutor, alguma coisa que a gente deixou de falar que é importante mencionar para o pessoal? Olha, André, eu acho que a gente conversou sobre assuntos muito legais, né? Talvez numa próxima oportunidade, né? A gente elabora mais uma conversa, uma coisa né? diferente, né? Para poder falar. Muito legal, a gente produtivo. traz um pincher, põe em cima da mesa? Ele não vai ficar, com certeza não. Alguém aqui vai sair prejudicado. Jesus. Se tiver um pincher aqui. Mas eu acho que a gente abordou os principais temas, sim. E se ficou alguma coisa faltando, na próxima a gente discute Se de novo. ficou alguma coisa faltando, deixa aí embaixo a sua dúvida, o seu comentário, o que você achou desse vídeo. Nós vamos deixar também as redes sociais do Dr. Kleber. Se o senhor quiser falar também, tem gente que está só ouvindo, se o senhor quiser falar onde o senhor trabalha, qual é a Por clínica, favor. as redes sociais que o senhor tem, que às vezes a pessoa está só ouvindo, né? Sim, nós trabalhamos na Clínica Veterinária Scherer, né, na Barão do Rio Branco, na Vila Industrial. O Instagram é scherer.vet. Essa parte da mídia social eu deixo mais a minha esposa cuidando, ela adora, né? Mas, o telefone de contato? 3277-3838. Gente, lá tem então tudo o que você precisa. Procure o Dr. Kleber e a esposa dele para felinos, para caninos, para o que vocês precisam. Animais silvestres também tem lá o veterinário lá na clínica que cuida dessa parte dos animais. Então, não perca tempo. Não fica aí por aí procurando, rodando, desesperado atrás de algum lugar para tratar o seu bichinho. Já vai direto, né? Aproveitando a emenda, né? Aproveitando. Em 2022 recebemos o prêmio Destaque Clínica Veterinária. Perceberam que aqui a gente não traz qualquer pessoa. Graças a Deus o pessoal reconheceu. Que bom. Trabalho, esforço. Parabéns, doutor. E na verdade fazer o melhor que a gente pode, né? Eu só ouço falar bem também. Desde que eu conheci, né, vocês através do Cleiton e da Bárbara, porque eles começaram a levar os animais lá para vocês cuidarem e sempre com muito sucesso. Sempre os cachorros só falam bem deles. Os cachorros só falam bem. Doutor, muito obrigada então. Obrigada pelo seu tempo. Obrigado pela oportunidade. A gente sabe que teu celular tá aqui, ó, vibrando, ele deixou alguém lá no plantão, mas é uma resiliência, gente, você ser veterinário, você ser médico veterinário, né? Médico é a palavra, porque o médico, ele cuida ou é do ser humano ou é do animal. Então, aqui nós temos o médico na parte veterinária. Tá cuidando de outras vidas, né? Isso mesmo. Cleiton, considerações? É isso, obrigado, doutor. Obrigado, Cleiton. Eu vou mendigar, tá? Pessoal, compartilha, dá like, vai lá, segue o doutor, né? Procura o doutor, agradecendo de novo o doutor. E assim, eu levo meus bichinhos lá e a Nina foi uma superação aí. E o doutor falou, não, ela vai ficar boa, ela tá tão boa que ela derrubou o portão. Então assim, gente, pode levar. Se quiser ver a Nina, vai lá que eu mostro a Nina como é que ela ficou. E assim, gente, é amor, é cuidado. O doutor dá um jeito, quando a gente não pôde, ele foi lá em casa, enfim, então é isso, né? Um amor à profissão. Uma das coisas mais legais em você trabalhar na área da saúde, seja veterinário, médico, enfermeiro, né? É essa questão de restabelecer a saúde. É tão gratificante, né? Ouvir isso, o relato às vezes estou no mercado, o proprietário vem lá, obrigado, minha cachorrinha tá bem, você medicou ela, sabe? Isso eu acho que é a coisa mais gratificante em ajudar. Todo mundo fica feliz, né? Todo mundo fica feliz. Todo mundo fica feliz e nós também por ter entrevistado o doutor aqui hoje. Galera, obrigada pelo tempo de vocês e nos aguarde no próximo vídeo. Beijo no coração. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.